Ah, tá sem sono, Paula. Perdão. É bom que eu volto e falo de novo. Perdão. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te louvamos nesse dia. Pai, ainda é Pentecostes e nós queremos te adorar, Pai. Nós queremos te louvar nesse portal. Nós queremos declarar a tua soberania, que o portal do Senhor se abra mesmo em cada lar, em cada casa, em cada um de nós, que esse portal que foi aberto, aqueles que não acessaram esse portal, ainda é tempo, Senhor, de acessar esse portal. A tua palavra nos ensina que há uma data específica, há um calendário, há uma agenda, há um tempo a qual o Senhor entra e nos espera, e nós nos comparecemos esse ano. Obrigado, Senhor, por esse entendimento. Pai, esse é o tempo da colheita, esse é o tempo da tua palavra, pois foi em Pentecostes que o Senhor entregou a tua palavra no Sinai. Senhor, nós te louvamos. Foi em Pentecostes, Senhor, que o Senhor ressuscitou. Foi no dia de Pentecostes que nasceu a igreja primitiva. Foi no dia de Pentecostes que o teu Espírito veio sobre os apóstolos e mais outras pessoas, um total de 120 que estavam ali naquele lugar, cumprindo a ordenança do Senhor. Quando o Senhor disse que não deveriam sair de Jerusalém. Pai, estamos aqui também para te adorar, para te bendizer, para que o Senhor também venha multiplicar a nossa colheita. Nós te oferecemos as nossas primícias, multiplica, Senhor. Mas, Senhor, o mais importante de Pentecostes é a tua palavra, é o teu espírito. A tua palavra, Senhor, ela é uma espada que o Senhor coloca em nossas mãos. Então, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a usar essa palavra, a manejar bem essa palavra, como o Senhor diz lá através da carta de Paulo a Timóteo, como o Senhor diz que os teus servos, os teus escolhidos, os teus presbíteros e pastores, mestres, apóstolos, todos esses que o Senhor chamou para o ministério, eles precisam manejar bem a tua palavra. Isso quer dizer que nós precisamos manejar bem a nossa espada, saber empunhar a nossa espada, mas a tua igreja, Senhor, tem andado em falta com o Senhor, pela falta da leitura da palavra. E eu peço que nesse dia uma unção específica de ativação no amor pela tua palavra venha sobre nós, Pai. Queremos ser como Davi, quando ele disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando a tua palavra está em nós, em nosso coração, nós não pecamos contra ti, porque essa palavra, ela nos fortalece, ela é o nosso pão espiritual, porque a tua palavra nos ensina. Tu, Jesus, nos disse: eu sou o pão que desceu do céu. E esse pão, Pai, é feito de trigo. E o Senhor disse que o trigo, que seria o Senhor necessitaria morrer para que esse trigo desse frutos. Assim somos nós. E através daquele trigo que morreu na Páscoa, ressuscitou em Pentecostes, nós somos milhares e milhares, somos o fruto dessa semente, que és tu, Jesus. E através da tua ressurreição, nós nos tornamos filhos, verdadeiros filhos do Pai. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por dividir a tua primogenitura conosco. Pai, nós tomamos posse da nossa primogenitura como filhos, porque o Senhor morreu na Páscoa, mas ressuscitou em Pentecostes. E estamos aqui também para dizer que nós te amamos, somos frutos desse trigo que caiu na terra, morreu e ressuscitou. E milhares de trigos somos nós, Pai. Nós te pedimos perdão por toda negligência com a tua palavra. E pedimos que o teu Espírito venha sobre nós e ativa em nós o prazer pela tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. O tempo profético que estamos vivendo é um tempo de Pentecostes, onde o ministério da tua palavra, o ministério do teu Espírito, porque ali, Senhor, no santo, onde existia o átrio, o santo e o santo do santo, nós estamos hoje no átrio. Nós estamos hoje no santo, onde o ministério é o ministério do Espírito e da palavra, onde ali naquela mesa existia a mesa da propiciação, onde eram colocados os pães e
palavra era colocada sobre aquele lugar. E nesse mesmo ambiente havia, Senhor, a menorar com 7 Espíritos de Deus. E nós te pedimos que nesse dia de hoje o Senhor venha sobre nós. Dai-nos, Senhor, Pai, o entendimento, o conhecimento, a sabedoria, o temor, o amor, e mais que o Espírito do Senhor esteja sobre nós. E nesse dia de Pentecostes, nós erguemos as nossas mãos para te adorar, para te dizer que nós te bendizemos, para te pedir perdão também por todas as vezes que não comparecemos nessa sua festa solene, na sua santa convocação, mas dessa vez nós estamos aqui para dizer como é maravilhoso saber que há essa dimensão espiritual, onde há também a colheita do trigo, Pai. E nós te louvamos, e nós te pedimos, Pai, que através da tua palavra, transforma-nos em trigo. Não nos deixe ser joios, Senhor. Não nos deixe ser joios. Queremos ser trigo. Queremos que a nossa semente caia no solo e que essa semente morra e que dê milhares de frutos para o teu reino. Te louvamos, te agradecemos por esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Como está todo mundo em Pentecostes? Só admitir aqui. Não falta. Vamos abrir as nossas Bíblias. Em Provérbios 4, 18. Vamos entender o sentido profético de estarmos em vigília durante a noite. Amém? Provérbios 4, 18 diz assim: entretanto, a vereda dos justos é como a luz na aurora, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. Entretanto, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. Amém? Ao contrário, vai dizer aqui, ó, no versículo 19, o caminho dos perversos é como a mais densas trevas, nem consegue saber em quem tropeça. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Pedro 1,19. Quem abrir pode ler. Primeira Pedro 1,19. Segunda, perdão. Ninguém achou? Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Então, ele está dizendo que nós temos mais concreta a palavra dos profetas. E temos que prestar atenção a ela, porque ela é como uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e a estrela da alva nasça em vosso coração. Jesus disse que ele é a luz do mundo. E nós também, né? Quando nós temos Cristo, nós somos a luz do mundo. Então, quando eu e você entramos na vigília da noite, nós somos como a luz em meio às trevas. A nossa luz, ela ilumina as trevas.
E aí, quando raiar dia, nosso dia já estará organizado, porque fomos luz em trevas. Amém? A primeira aparição, o dicionário bíblico ilustrado, no dicionário refere-se à palavra romper da manhã, assim como ela aparece na Escritura, né? A primeira aparição de luz ocorre na manhã, quando nasce o sol. Jó 7,4 vai falar sobre isso. Pode abrir aí. Jó 7,4. Estamos vendo por que a Bíblia diz que somos luz na escuridão. Jó 7,4. Pode Diz ler, assim, pastor? pode ler, amada, pode. Deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Mas comprida é a morte, é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. 7. Nossa, vocês nem vão acreditar onde eu estou. Estou Esté, voltei demais. Pode ler de novo, amor, para nós? Faz favor, perdão, tá? Jó 7,4. 7,4. Isso, pode ler. Deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. Viu? Quando enfim me deito, questionam-me os pensamentos. Eu tenho essa mania. Quanto tempo terei de repouso? Quando me levantarei? Então a noite se arrasta e eu fico me virando na cama até que vejo o romper da aurora. Versículo 5 diz: meu corpo está tomado pelos vermes de crostas de ferida. Observo minha pele se rachando e vertendo pus. Então ele está dizendo que quando ele deita, muitos deitam, como Jó, e ele pensa: quanto tempo será que eu vou ficar aqui? Porque a noite é pesada, a noite é difícil. E muitas vezes isso acontece conosco. E o Senhor está dizendo: levanta, vem guerrear, porque amanhã você precisa ter seu dia organizado no mundo espiritual. E aí a gente fica protelando, a gente fica ali, a gente vira para o lado. Ah, essa noite eu tive um sonho. Não! Essa noite o Senhor queria que você se levantasse e passasse ao menos uma vigília com Ele. Entendeu? Esse é o problema. Então, ele vai dizendo que lá em Isaías 58 também fala, eu gosto muito de Isaías 58. Isaías 58, aqui, ó, Isaías 58, 10 diz: se com renúncia própria beneficiar os que têm fome, buscar satisfazer os anseios dos aflitos, então, naturalmente, a tua luz despontará nas trevas e a tua noite será como o meio-dia. A narração de Mateus também é muito boa, né? Atos 27, 33. Vamos lá. Vamos dar uma passeadinha nos textos. Nós estamos estudando, né? Atos 27, 33. Quem achou, pode ler. Eu achei, mas eu quero que vocês leiam. Olha, Atos 27, logo aos primeiros sinais da alvorada, do alvorecer, Paulo insistia que todos voltassem a se alimentar, encorajando-os. Hoje já é o 14º dia que estais em vigília contínua e em absoluto jejum. Já pensou? Porque eles estavam no meio de uma tempestade, em alto mar, e eles se prontificaram a ficar em vigília, orando e jejuando. E eles foram salvos de uma tempestade. E é assim, com exemplos como esse, que nós devemos tomar
quando nós entramos no meio de uma tempestade, levanta logo o jejum, vigília, acorda à noite, ora, guerreia, entra no mundo espiritual, ora, decreta, usa a palavra. É isso que ele está nos ensinando aqui. Né? E ele fala que a narração de Mateus sobre a ressurreição de Cristo começa com estas palavras. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Mateus também cita o profeta Isaías usando a figura da manhã como o começo de uma nova e maravilhosa era de esperança e promessa. O povo que jazia em trevas viu grande luz. Isaías 4,16. O povo que jazia em trevas viu grande luz. Não há trevas que vai resistir na minha e na sua vida se nós levantarmos à noite e guerrear, orar, ficar em vigília. A nossa aurora, o nosso dia perfeito despontará, porque já alinhamos esse dia com a perfeita vontade do Senhor. Amém? Quando vigiamos com o Senhor, amanhã assume um significado totalmente diferente. O nascer do sol torna simplesmente a extensão da luz, que já estava presente durante toda a noite, porque você estava ali, sob o sol da justiça. Ontem à noite, eu esqueci de falar com a pastora Val. Ela está aqui. Sou pastora Val, e na hora que eu estava pregando, que a gente foi orar, eu vi como se fosse um talite bem grande, e todo mundo de baixo. Achei. E depois, foi tão assim que depois eu não esqueci de falar. Então, é isso. Na noite, a gente entra debaixo desse esconderijo do Altíssimo e vamos orar, porque aí nós raiaremos um dia perfeito, nós traremos à existência esse dia. Nós organizamos esse dia na vigília, na oração. Sabe por que nós perdemos muitas batalhas ainda? Porque não somos vigilantes. Não somos vigilantes. Ao menor sinal de guerra, vamos levantar vigília, vamos orar. E aí, a nossa luz, a luz que está em nós, a nossa intercessão, ela se torna luz em meio às trevas. É isso que ele está ensinando para nós. Por isso que é importante a vigília. Amém? Amém. Quando nós participamos das vigílias, tá? Nós precisamos entender que começamos a ser treinados por Deus. Eu creio numa direção do Espírito, onde ele vai te levar a ler a palavra, ele vai te levar a louvar. Tem dia que você vai louvar, tem dia que você vai louvar, tem dia que você vai adorar. Qual a diferença de louvar e adorar? Adorar, quando você adora algo, você expressa tudo que é maravilhoso sobre essa pessoa. Senhor, tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és exaltado, tu és soberano, tu és o Rei dos Reis, tu és o meu Pai, tu és o meu Redentor, tu és a rocha onde os meus pés estão, tu és perfeito, tu és maravilhoso, tu és lindo, como eu te amo. É isso. Adorar alguém é isso. É declarar palavras de amor, exaltar a soberania do Altíssimo, dizer quão maravilhoso ele é para ti. Sabemos que não tem palavras que nós conseguimos externar a grandeza do nosso Deus, mas nas nossas limitações, na nossa pequenez, nós podemos declarar salmos, nós devemos olhar para Davi, que ele disse: tu és o Deus exaltado acima dos querubins, a terra é o estrado dos teus pés, tamanha a tua grandeza, magnífico, honra, glória, majestade, tu és o Rei da glória. Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz. Tu és o grande eu sou. Tu és o Deus Elohim, o Deus Criador. Tu és Jeová Jireh, o Deus que provê. Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara. Tu és Jeová Nissim, tu és a nossa bandeira. Aí você pode conhecer os atributos de Deus. E na hora da adoração, você começa a externar isso de dentro da tua alma. E existem louvores, irmãos, que não são louvores
que você aprende a alguém cantar. Existem louvores que o Senhor nos dá. Eu não sei vocês, mas tem dia que o Senhor me dá canções. E eu começo a cantar. E geralmente as canções são do que Ele é para mim, do que Ele está fazendo para mim. É assim que eu canto. Eu declaro, Senhor, hoje eu amanheci, eu quero declarar a tua grandeza. E eu falo, Senhor, como tu és maravilhoso, como eu louvo, como eu te louvo, eu quero te louvar cada dia mais. Exaltado tu és sobre todas as coisas. Não há Deus como o meu Deus, ele é poderoso. E eu vou cantando. Tu és magnífico, são insondáveis as tuas riquezas. E eu vou declarando. Irmãos, quando eu penso que não, a atmosfera mudou e eu já vejo o raiar do dia perfeito. Pode ser um dia mau, como a Bíblia diz, mas esse dia ele se transforma em um dia de luz, como diz aí em Isaías. O dia raia, a aurora desponta. Pode ser noite, pode ser dia, mas quando esse louvor sai de dentro de você, essa adoração, esse cântico novo, lembra que Davi vai falar? Coloca em meus lábios um cântico novo. É isso! O Senhor tem cântico novo. Às vezes você só quer cantar canções que o Senhor deu para as pessoas. Às vezes eu estou adorando o Senhor com uma revelação que Ele deu para alguém, que é muito bonito, em muitos momentos eu uso, mas tem momentos que o Senhor quer ouvir o seu louvor. O adorar pelo teu espírito, pelo aquilo que Ele é para você. O que Ele é para você? Começa a cantar, o som vem. Tem dia que saem umas canções muito bonitas que eu falo, nossa! Tem dia que não sai canção bonita, mas sai palavras bonitas. Tem dia que eu não acho nada bonito, mas mesmo assim eu falo, porque não é por bem falar, por bem cantar que o Senhor se manifesta. Porque todo dom é dele, o cantar mais perfeito é dele, a canção mais perfeita é dele, a letra mais perfeita de uma canção é do Senhor. Então não há nada que eu possa falar para ele ou fazer que vai demonstrar que eu vou conseguir trazer, captar isso para ele. Ele é Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Não há palavras. Tudo que o nosso dicionário, nosso vocabulário vai falar de grandioso, maravilhoso, perfeito, eterno, eternidade, criador, é pouco. Deus é tudo. Ele é tudo. Todas as coisas, tudo vem dele, para ele, são todas as coisas. Mas ele quer ouvir o cântico que você tem aqui dentro. Nós temos um cântico. Esse é o momento de você adorar. Não só com louvores daquelas canções que ele trouxe do céu à terra, através da vida dos adoradores, daqueles que buscam nesses lugares secretos, nos seus lugares secretos, as canções para nós cantar. Não é verdade? E a Bíblia vai dizer, lá eu acho que é Salmo 22, que o Senhor habita nos louvores. Amém? E nesse momento que você está louvando, o Senhor está habitando. E a atmosfera, eu não sei vocês, mas ontem Pentecostes já amanheci. E para mim, amanhecer chorosa. Não era de tristeza, não. Era de alegria. Falar, Deus, hoje é Pentecostes. Hoje, Senhor, em quanto tempo? Aquele dia que o Senhor esteve no Monte Sinai, o Senhor entregou a tua palavra, o teu fogo sobre aquele monte. Eu li de novo. Irmã, eu li, reli a palavra do Monte Sinai lá de Êxodo 16, depois eu fui para Deuteronômio, e eu fiquei passeando nesses textos, imaginando aquele povo diante daquele monte fumegante, pegando fogo, e Deus falava pelos trovões. Já pensou que coisa tremenda? Só que a Bíblia diz que o povo teve medo, e disse, Moisés, nós não queremos mais ouvir o Senhor. Vai lá e fala com ele. Porque, na verdade, quando Deus começa a falar, ele nos constrange. Quando o Senhor começa a falar conosco, irmãos, ele nos constrange. E é nesse momento que nós nos despimos de toda essa casca que nós temos para mostrar para ele quem nós somos verdadeiramente. Porque ele sabe. E muitas vezes, até para entrar na presença de Deus, nós entramos com uma capa. A capa que nós usamos para mostrar para as pessoas, para ser isso,
para ser aquilo, né? Até isso. A gente quer mostrar isso para Deus. Deus sabe quem tu és, Deus sabe quem sou eu, né? Isso mesmo, Renata, é muito bom. É tempo de ler Êxodo, é tempo de ler Deuteronômio, é tempo de ler a Torá. No início do ano espiritual, é tempo de ler a Torá, gente. Porque o ano espiritual começa quando o Senhor institui o calendário, quando o povo sai do Egito. Então, quando você vem lendo a Torá, é como se nós viemos caminhando com eles ali junto. Eu não sei você, mas eu gosto muito de procurar na Bíblia o dia que eu estou, o que aconteceu naquele dia. Eu sempre fui assim. Então, no dia de Pentecostes, um dia como ontem, aconteceu a entrega da palavra no Monte Sinai. Aconteceu a descida do Espírito e aconteceu o nascimento da igreja de Cristo, a igreja primitiva. Amém? E o Senhor está nos falando que quando nós buscamos Ele nas madrugadas, em uma das vigílias, o nosso dia rairá diferente. A aurora se manifestará com o dia já organizado, porque nós já organizamos aquele dia. E nada virá de surpresa, porque nós fomos buscar em uma vigília a direção para o dia. É só uma hora, irmãos. É só uma hora. Amém? Aqueles homens ali em Atos 27, eles estavam debaixo de um grande problema. Eles estavam a ponto de naufragar. E eles levantaram um jejum de 14 dias, 2 ciclos de 7. E aí, para quê? Aqueles homens jejuaram e oraram por 14 dias. E muitas vezes eu e você estamos enfrentando uma guerra, não temos coragem de jejuar um dia e nem fazer uma vigília durante a guerra. E queremos vitória. Mas sabe como nós queremos? Ligamos para todo mundo. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Estamos como o povo que estava diante do Monte Sinai, terceirizou o serviço. Colocaram Moisés para ir falar. E quem desceu? E quem desceu com a glória? Quem desceu com a glória? Moisés. Irmãos, entra na presença do Senhor, busca a face, e a glória dele vai encher a nossa face, vai contaminar a nossa genética, vai nos limpar. É isso que o Senhor quer nos falar. Existe até um louvor, ontem eu fiquei o tempo inteiro no louvor, querendo lembrar, para poder pedir para a pastora Ciene tocar. É aquele louvor que fala que eles pediram Moisés para subir no monte. Eu vou subir no monte. É uma coisa assim, não é? Né? E então, eles disseram assim, que Moisés subiu. Quando eu ouço esse louvor, eu digo, ninguém subirá no meu lugar. Eu subirei ao monte e falarei com o meu Deus. Eu subirei. Não quero ser, Senhor, como o povo de Israel, que pediu para Moisés subir no monte. Não quero ser desse povo que pede para alguém subir no monte por mim, para alguém falar com Deus por mim. Quando Deus quer usar alguém para falar, Deus usa. Não estou dizendo que eu não posso pedir as pessoas para orar por mim. Estou dizendo que eu preciso ter essa comunhão de subir ao monte e falar com o Senhor. Amém? Experimentar dessa glória. Eu acho muito bom subir no monte. Tem gente que não gosta, não. Mas se Jesus subiu no monte, né? Jesus não poderia ter ficado orando lá na ceia, naquela mesa? Ele não poderia ter falado, vamos passar a noite em vigília aqui na mesa, a comunhão está muito boa. Mas ele disse, vamos orar. Né? E ele foi para o monte. Né? Então, eu gosto de monte. Não estou podendo ir, não, mas eu vou no monte. Em nome de Jesus. Já me ajuda em oração, que eu preciso subir o monte. Amém? Amém. Então, é isso que o Senhor está querendo nos falar dessa vigília. Quando ele fala, quebre o medo das trevas e receba a luz. Entra na noite. Seja luz no meio da noite. E essa luz que você está sendo, ela irradiará sobre as trevas e a tua aurora, o despertar do teu dia será diferente.
o Chuck Pierce vai dizer assim, em todos esses anos, ele disse, Deus tem me treinado na sala de oração. Ele diz, eu amo estar ali mais do que qualquer outro lugar. Acho Deus muito criativo na maneira que ele nos leva a orar, decretar e buscá-lo. Da mesma maneira, existe uma unção e poder únicos quando o corpo se reúne especificamente para vigiar com o Senhor. Na realidade, ele diz, liderar grupos de vigília de oração é a minha tarefa favorita que o Senhor me deu. Que privilégio, né? Então, vamos falar aqui um pouco sobre as vigílias, né? Jó 38:7. Vamos abrir. Viu para que serve a vigília? Para organizar o seu dia, para o novo dia, a aurora do novo dia, trazer dias bons, dias maravilhosos. O 38:27. Isso, amor. Jó 38:7. Certo. Gente, o livro de Jó tem tanta pérola, né? Ó. Oh. 38:7. Quem achou pode ler. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Maravilhoso, hein? Enquanto os luzeiros matutinos, como a alva, juntos cantavam, e todos os anjos, filhos de Deus, bradavam júbilo. Maravilhoso isso aí, né? Esse texto fala quando Deus responde. É Deus que está falando para Jó. É Deus que, enquanto os luzeiros matutinos, como a alva, quando eles começam a despontar, Deus está dizendo que os anjos estão junto com os filhos de Deus, aqueles que estão em vigília, bradando júbilo. Maravilhoso, né? Verdade. Então, é isso que o Senhor quer nos ensinar, que há coisas boas para buscar nessa noite, nas noites que nós queremos ter vitória no dia seguinte. Essa é uma das passagens que o Senhor fala que as estrelas da alva cantando juntas e rejubilando com os filhos de Deus. Nós sabemos que há certos sons e cânticos no céu que podem ser ouvidos apenas nas primeiras horas da manhã. Sabia disso? Quando as estrelas da alva ainda estão visíveis. O Senhor começa a revelar que as estrelas, na realidade, liberam sons, basicamente vibrações que podem ser ouvidas e formam um cântico de louvor ao Senhor, enquanto o novo dia começa. Essa foi uma revelação que o Senhor deu para uma das líderes de intercessão da igreja, do ministério do Chuck Pierce. Ela disse que o Senhor trouxe para ela essa revelação do que acontece no raiar do dia. É lindo, né? Lindo. É lindo demais. Olha, Salmo 22:3 vai dizer, abre aí para nós. Eu fiquei maravilhada com esse ensinamento. Fiquei maravilhada mesmo de ver que, como tem coisas que nós não descobrimos por não estarmos atentos àquilo que a própria Bíblia vai falar. Salmo e ela o quê? vai falar que, quando o Senhor ensinou isso, a igreja foi convocada para um período, né, de pelo menos um dia da semana, tirar uma vigília de 3 horas. E eles faziam isso na sexta-feira, de 3 às 6 da manhã. E ela disse que eles começaram a unir a esses sons e cânticos, e eles começaram a liberar louvores espontâneos a Deus. E o Senhor, então, deu a eles uma percepção nova do Salmo 22:3. Abre aí para nós ver que percepção é essa. É o versículo que você queria. Que o Senhor... Salmo 22:3. Pode ler? Pode, meu amor? Contudo, tu és santo.
entronizado entre os louvores de Israel. Aleluias. 22, 3. 3. Olha aí. Tu, contudo, é santo, né? Algumas Bíblias falam que o Senhor está entronizado acima dos louvores dos santos. É maravilhoso. Esses louvores, não está falando de louvores, aquele que você pega, que você repete, que você decora. Está falando do louvor espontâneo. Entende? E aí ela vai falar que isso, o Senhor, com essa revelação, que o Senhor disse que há esses louvores, que esse cântico que se desponta no raiar do dia, quando as estrelas ainda estão no céu, ela entendeu o que Salmo 22, 3 está dizendo, que o Senhor está entronizado acima dos louvores dos seus filhos. Né? Ela fala, mostrando como ele é entronizado pelos nossos louvores. Quando nós louvamos a ele, dessa maneira que nós estamos falando, ele está entronizado dentro dos nossos louvores. Quando o entronizamos, sua glória desce e cria uma proteção sobre nós. Foi aquilo que eu estava falando, eu nem tinha lido esse texto, que é o que realmente acontece. Irmãos, realmente acontece. Ontem eu experimentei isso novamente. Eu amanheci, falei, hoje é Pentecostes, eu quero me alegrar no Senhor, e comecei a cantar, e comecei a adorar, e eu comecei, a atmosfera veio, e eu ali mexendo, fui fazer um lanche para meu esposo, e eu comecei a ouvir, e eu chorei. Eu chorei, irmãos, porque a glória veio. E eu passei o dia debaixo dessa atmosfera, e foi muito bom. Quando nós entronizamos a sua glória, o Senhor desce e cria uma proteção sobre nós. Isaías 4, 5. Vamos ver o que Isaías fala sobre isso. Viu quanto vale a pena? Isaías 4, 5. Quem achou pode ler. Yahvé ordenará que se forme sobre todo o Monte Sião e sobre aqueles que se reúnem naquela área uma nuvem de dia e um fumo denso com clarão de chamas de fogo durante a noite. A glória, tudo cobrirá como um grande abrigo. Já entendi, pastora Val, o que desceu sobre nós ontem. Foi a glória do Senhor que nos cobriu. Eita, glória! Foi bênção mesmo. Ontem foi maravilhoso. Nossa, ontem... Amém? Olha aqui que Isaías está falando. Yahvé ordenará, ou seja, o Senhor ordenará que se forme sobre todo o Monte Sião e sobre aqueles que se reúnem naquela área uma nuvem de dia e um fumo denso com clarão de chamas de fogo durante a noite. E a glória tudo cobrirá como um grande abrigo. Aleluia! Será uma cobertura e sombra para o calor do dia e um refúgio aconchegante e seguro contra o intempéries e a chuva. Eita glória, hein? Coisa maravilhosa. Amém, irmãos? Amém. Amém. Em Ezequiel 28, vemos, irmãos, que Lúcifer era o querubim da guarda ungido, que era o sinete da perfeição. Comparamos o fato aos 2 querubins da Arca da Aliança e constatamos que havia querubins em cada lado da arca, mas não havia o querubim da guarda ungido, onde deveria haver a trindade perfeita, havia somente 2. O querubim que deveria guiar a criação em louvor e formar uma cobertura de glória não estava lá. Ao invés disso, Deus criou o homem e deu a ele a função de criar cobertura de glória sobre a terra por meio da adoração. Essa cobertura de glória faria com que
que a nossa terra fosse como o jardim do Éden. Olha que interessante. O som dos nossos louvores, em união ao cântico das estrelas da manhã, mudaria a atmosfera do nosso território e faria a terra florescer. Salmo 65, 5-7. Vamos comprovar o que o Senhor está dizendo para nós? É bom comprovar, né? Então, as vigílias não é só para ficar ali orando, é de adorar, é de louvar, é de ler a palavra, é de criar esses momentos. Salmo 65, 7. 5-7. 75? 65 de novo. 5-7. Isaías 65. Não, Salmo. É Salmos. Salmos 65, 5-7. Posso ler? Hã? Pode ler? Pode ler. Com tremendos feitos nos respondes. Mas eu vou ler isso mesmo. Pode ler, Mar. Com tremendo feito nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos, os confins da terra e dos mares Longínquo e profundo. que por tua força consolidas os montes, cingindo de poder, que aplacas fugir dos mares, o ruído das suas ondas em tumultos da gente. Vai, ler 7. novamente. 7. É o 7 que você está lendo? É. Tu que acalmas o rugido dos oceanos, o bramido das ondas dos mares e o tumulto dos povos das nações. 65:5 diz: tu nos respondes com tremendos feitos de justiça. Então, o Senhor nos responde, ó Deus, nosso Salvador, que sustentas a terra até seus confins e os mares até os mais longínquos e profundos. Tu que formaste as montanhas pela tua força criativa, por meio do teu infinito poder. Tu que acalmas o rugido dos oceanos, o bramido das ondas dos mares e o tumulto dos povos das nações. Está falando de 3 tronos aqui, tá? Está falando dos oceanos, está falando do bramido dos mares, que é o mesmo, fala da dimensão da água, de Leviatã, e o tumulto dos povos das nações fala muito de Mercúrio, que é ele que custou esse tumulto. Amém? Então, ele está dizendo que o Senhor nos responde. Ele nos responde com tremendos atos de justiça. E ainda assim não buscamos, não oramos, não jejuamos, não vigiamos, não adoramos. É isso que o salmista está querendo nos dizer. O Senhor mostra como a terra floresce quando o povo de Deus o louva. Quando o povo de Deus louva, o Senhor nos responde. Porque o Salmo 65, ele fala das ações de graças, né? Pelas bênçãos recebidas. E aqui no versículo 2 de Salmo 65, ele disse: a ti que acolhes as orações, virão todos os seres humanos. Ele acolhe as nossas orações. Amém? Durante aí a líder da intercessão da igreja que nós estamos falando sobre a experiência dela, ela diz assim: durante as madrugadas em que nós separamos para fazer as vigílias no tempo que Deus nos convocou, começou o Rosh Hashanah, cujo único requerimento que o Senhor deu para eles era ouvir o shofar. Só ouvir o shofar. E enquanto o shofar tocava, ela disse que o Senhor começou a manifestar com revelações, cujo único requerimento é ouvir o shofar. É um chamado de atenção, um chamado para se reunir e obter instruções para a próxima temporada. Um chamado para guerra, um chamado para adoração para a próxima temporada.
um chamado para a guerra. O Senhor começou a falar conosco sobre o efeito do som em objeto sólido e como o som revelaria certas coisas. Vimos que sonares revelam navios que estão na água, sonares. Um ultrassom revela o bebê no útero da mãe, ou seja, qualquer coisa que resistisse ao trajeto de onda sonora seria revelado. O Senhor nos disse que o som do chofar ressoaria com o som do céu, a voz do Senhor. Quando esse som penetrasse em nosso ser interior, revelaria qualquer coisa em nós que estivesse resistindo à voz do Senhor. Que tremendo! Nós ouvimos o chofar assim. Por que será que o Senhor falava? Toca a trombeta, toquem o chofar. Eu amo. Você já percebeu? Sempre quando eu abro um portal, eu gosto de colocar o chofar para vocês ouvirem, porque realmente o chofar, ele traz isso. É como se Deus quisesse e está falando algo. E às vezes eu preciso parar tudo, falo para minha mente, falo para minha alma acalmar, que eu quero ouvir o que o Senhor está falando através do chofar. E ela contando essa experiência aqui, eu falei, é verdade, é desse jeito. E ela vai falar que, desse modo, o Senhor revelou qualquer lugar em nós que estivesse nos contendo, que estivesse nos segurando ou nos impedimos de seguir adiante no próximo ano. Quando recebemos o som, isso faria que aquilo que estivesse desalinhado entrasse em alinhamento com Deus. Gente, que coisa maravilhosa! Então, imagina o Senhor falar no dia de Rosh Kodesh, ou o Senhor já disse que no dia de Rosh Kodesh é dia de tocar chofar, porque Ele quer nos alinhar para o mês que está iniciando. Então, vamos colocar em prática. Vamos ouvir o chofar, porque aqui ela veio provar que o Senhor disse que no Rosh Hashanah eles deveriam só ouvir o chofar, que enquanto eles ouvissem o chofar, o Senhor ia mostrar as áreas que ainda havia trevas neles e as áreas que ainda estavam desalinhadas. E através do som, o Senhor iria alinhar o que estivesse desalinhado. E eles iriam estar entrando em alinhamento com Deus. Que maravilha, que privilégio, gente. O som do chofar, através do som do Senhor, também nos revela sabedoria escondida, que ela disse que o Senhor disse que revelaria. Revelaria ainda coisas profundas de Deus em nosso ser interior. Sabedoria tal que o poder das trevas não conseguiria acessar. É um som que faz com que o nosso homem espiritual desperta e ouça o que Deus está dizendo. O som do chofar também revelaria, diz ela, estruturas do inimigo que estivessem em oposição ao plano de Deus. Revelaria obstáculos em nosso caminho para não cairmos nos ardis do inimigo. Jericó foi uma figura de como o som do chofar derrubou uma estrutura inimiga que se opôs ao plano de Deus. Foi o som liberado pelo chofar que derrubou as fortalezas, os muros que protegiam Jericó. Então, os sons do céu, os sons que o Senhor tem liberado, através do chofar, ou através da adoração que Ele quer que você libere, através do seu louvor espontâneo, ou simplesmente entrar em silêncio e ouvir os sons do céu. O Senhor pode trazer com isso grandes vitórias e quebrar grandes fortalezas em nossa mente, assim como Ele ali destruiu os muros de Jericó. Ela vai falar, o som do chofar é também o som de adoração. Ao ouvirmos o som do chofar e ressoarmos junto com ele, entramos num novo nível de adoração celestial. E ela vai dizer, quando passamos de Rosh Hashanah para a festa dos tabernáculos, além das reuniões da madrugada, também fizemos reuniões à noite. Olhando para a nossa agenda, pedimos ao Senhor para nos dar força para cumpri-la. E Ele nos lembrou de várias ocasiões nas Escrituras, em que seu povo marchou noite adentro e depois lutou durante todo o dia para recuperar o que deles havia sido tomado. Alguma coisa que você perdeu? Se você perdeu algo que o inimigo roubou, faça como esse povo. Abraão, em
em Gênesis 14. Lembra? Que ele pegou os guerreiros de sua casa e ele perseguiu aqueles que tinham capturado Ló a noite inteira. Eles marcharam a noite inteira e lutaram o dia todo e recuperaram não somente Ló, mas todos os que tinham sido capturados e ainda trouxe os despojos. Em Josué 10, alguém me perguntou o que eu estou lendo, né? É o livro, eu estou lendo a experiência que o Chuck colocou aqui nesse livro, tá bom? Na página 80 e 81, tá? E aí ela vai dizer, em Josué 10, os israelitas marcharam toda a noite e lutaram durante todo o dia para resgatar os gibeonitas. Josué ordenou ao sol que parasse para alcançar a vitória completa. Davi e seus homens lutaram toda a noite para vencer os amalequitas. Então, lembre, não se vence a amalequita um pouco em oração, não, tá? Que tinham saqueado e incendiado Ziglac em 1 Samuel 30. Eles recuperaram tudo que havia sido levado e tomaram os despojos dos amalequitas. O último exemplo a esse respeito vem em Jesus. Ele orou a noite toda para que pudesse lutar durante todo o dia e ganhar a nossa herança de volta das mãos do inimigo. Isso pegou o diabo de surpresa, com a estratégia e sabedoria que ele não tinha conhecimento. Jesus orou a noite inteira para que ele encontrasse força para o dia seguinte que ele foi crucificado. E assim ele resgatou a nossa herança. Amém? Então, se estamos querendo ou buscamos, como eu tenho buscado, o resgate daquilo que me foi roubado, precisamos entrar nessas vigílias e guerrear e trazer de volta o que nos pertence. Amém? Amém. O Senhor nos disse para nos posicionar durante a noite, para que pudéssemos lutar durante o dia. Diz ela que o Senhor disse para eles que era um tempo que eles tinham que posicionar durante a noite, para que eles pudessem lutar durante o dia. Se nós posicionássemos durante a noite, estaríamos, então, no lugar certo, na hora certa, para a vitória pela manhã. Durante essa vigília, diz ela, John escreveu a canção, marchamos a noite toda. Durante essa semana de oração, ela disse que também estavam ocorrendo as celebrações islâmicas do Ramadã. E eles notaram que as mudanças, tem muitas chamadas de orações durante que os muçulmanos têm muitas chamadas de oração durante o dia, mas nenhuma durante a noite. E eles declararam que esta hora não pertence aos poderes das trevas. E eles despertaram e começaram a orar. Vamos despertar o amanhecer com adoração. Tremendo, né? E aí ela vai dizer, oramos, então, e amarramos o espírito do medo liberado pelo Islã e também contra os espíritos de legalismo e anarquia que trabalham juntos para resistir ao Espírito Santo. Enquanto o Ramadã tem aqueles dias, são 40 dias, né? Que eles passam, né? Orando, jejuando. Eles estão ali liberando o espírito do medo e do legalismo e anarquia, porque eles trabalham juntos para resistir ao Espírito Santo. E eles vão dizer, terminamos essa semana de oração, dirigindo nossos carros por toda a cidade, circundando-a com louvor, e eles imprimiram folhas de papel com os nomes de Deus e as palavras hebraicas para louvor, e eles circundaram a cidade louvando o nome do Senhor, além de ler também salmos de louvor. Que maravilha, né? Foram semanas, diz ela, que jamais esqueceremos. Entramos em um nível de revelação que foi simplesmente incrível. Durante todo o tempo, tivemos uma grande participação. E ela disse que os números de participantes só aumentaram no decorrer do propósito, né? Não diminuiu. Deus nos visitou semana após semana. E diz ela, e valeu a pena acordar cedo para ouvir o que ele tinha para nos dizer. Amém? E uma coisa é você ouvir falar.
Outra coisa é você falar daquilo que você viveu. Eu e você podemos viver dias tão gloriosos quanto esses que eles viveram, porque o Deus é o mesmo Deus. Amém? Amém. Por isso que eu quis ler isso para nós, tá bom? Agora vamos entender algo, né? Tem um texto que eu achei muito interessante, que ela diz que no versículo 74, no Salmo 74, no versículo 16, diz a autora do livro que chama Recupere a Noite, de Candy McAlpine. Ela escreveu sobre o poder da vigília da noite e ela vai nos convencer que ela realmente reorganizará a nossa vida. Aí a autora está dizendo, uma coisa é alguém testemunhar as mudanças da vida que realmente ocorreram. E nesse livro ela diz que numa manhã, durante um momento de meditação, o Senhor disse a ela, recupere a noite, ela me pertence. E ela disse que ela não deu muita atenção naquele momento, mas quase um ano depois, ela estava lendo Salmo 74 e versículo 16. E olha o que vai dizer. O dia é teu, a noite é tua, criaste a luz e o sol. E ela fala que isso chamou a atenção dela. E ela disse que ela acabou tendo que se arrepender pela desobediência. E ela disse que ela começou a pesquisar sobre a noite na Bíblia. E ela ficou surpreendida com os milagres e as maravilhas que o Senhor falou. Vamos dizer, né, irmão? Enquanto a igreja estava reunida naquela casa, orando, Pedro foi tirado da prisão. As prisões abriram e Pedro saiu. A Bíblia vai dizer que enquanto Silas e Paulo estavam louvando ao Senhor, à meia-noite, as portas da prisão abriu. Então, há libertação em meio às vigílias, ou de oração, ou de louvor. A Bíblia vai contar inúmeros casos. Amém? A Bíblia é um livro para isso, para nos contar isso, experiências, exemplo. E ela fala que a partir que ela ficou absolutamente impressionada com os tesouros que Deus começou a trazer para ela, através da palavra. E, a partir desse momento, ela falou que começou a passar por experiências que mostraram o valor e a importância do período da noite. O Senhor quer resgatar seus propósitos, conforme Ele diz na sua palavra. E foi assim que ela disse que ela começou uma jornada através da noite e da luz de Deus. E ela disse que a oração dela é para que a luz do Senhor seja derramada em nossos coração e mente e que nós também obedecemos o chamado do Senhor para esta hora. E ela vai dizer que nós podemos recuperar a noite e lembrar que o dia começa ao pôr do sol na primeira vigília. E precisamos deixar que o Senhor nos leve à jornada de vigília, ao testemunhar as trevas desaparecendo, participando da vigília do Senhor. Amém? Amém. E aqui ele vai nos dar alguns passos, tá? Para nós organizarmos as vigílias. Quem quiser anotar, é bom anotar. Amém? Amém. Ele diz assim, a seguir, você encontrará detalhes sobre eventos significativos que ocorreram durante cada vigília apresentada na Bíblia. É importante, nesse momento, que nós entendemos o que cada vigília significa e como em cada uma tem um único propósito. Por quê? Eclesiastes diz que há um tempo determinado para todas as coisas. As vigílias também é. A primeira vigília, do pôr do sol, é um propósito. A segunda vigília, da meia-noite, é um propósito. A terceira vigília é outro propósito. E a quarta vigília é outro propósito. Amém? Precisamos ficar claro, tá? Cada vigília significa uma coisa e cada uma tem um único propósito. Isso nos ajuda a entender porque nós, né? Isso, ela fala, isso lhe ajudará a entender porque você sente o tocar do Espírito para orar em determinados momentos. Vamos ser atentos.
Devemos orar sem cessar, mas às vezes o Senhor quer encontrar conosco por algumas razões específicas. Há momentos que o Senhor nos desperta para uma determinada tarefa, ou simplesmente porque Ele quer estar conosco. E ao reorganizar o nosso dia e orar. Primeiro, espere incríveis mudanças em eventos de sua vida. Crie expectativas. Crie expectativas, tá? Espere incríveis mudanças em eventos em sua vida. Ele vai dizer, observe circunstâncias que estão diante de você e espere uma virada de 180 graus. Decrete que o inimigo que o despojou será despojado. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Decrete que você tomará de volta tudo que te pertence. Tua saúde, tua vida financeira, tua prosperidade. Amém? Amém. Decrete que você não mais sofrerá perdas e terá uma reversão total de sua sorte. Prepare-se para contra-atacar os destruidores da fé que o mantiveram na incredulidade. São nas vigílias. Existe a vigília para tirar nós da atmosfera da incredulidade. Declare que o inimigo não terá êxito em nenhuma tentativa para diminuir a nossa fé. Observe a destruição das estratégias que o capturaram e o mantiveram em trabalhos forçados. Aqui eu acho muito interessante, que aqui o Senhor vai nos dar uma direção. Nós vamos observar a destruição das estratégias que nós fomos enredados, que nos capturaram e nos manteram em trabalhos forçados, em situações forçadas. Amém? Amém. Então, sabemos que são 4 vigílias. Sabemos que há uma transição do dia para a noite, que começa antes do pôr do sol e vai até depois do sol se pôr. A mudança da noite para o dia começa antes do nascer do sol e das 6 horas da tarde até as 6 da manhã. Lá em Mateus 14, 25, vai falar sobre isso. Marcos 13, 35. Atos 12, 4. Refere-se a 4 escoltas de 4 soldados romanos, cada uma sendo que cada uma estaria de guarda para cada vigília da noite. Dessa mesma maneira, eu oro para que o Senhor use o novo entendimento que você terá de cada vigília para fazer de você um bom soldado em seu exército. Amém? Amém. A primeira vigília, a vigília da tarde, das 18 às 21 horas. Nós reagrupamos. Muitos de nós trabalhamos o dia todo e adoraríamos fazer nada mais do que relaxar durante esse período, que é das 18 às 21 horas. Gostamos de comer com a família, chegar em casa, relaxar, tirar o sapato, sentar no sofá. Não é isso que nós gostamos de fazer? Nada mais do que isso. Ler um livro, assistir um programa de televisão, qualquer coisa que nos desconecte das atividades do dia. Nós queremos ficar longe disso. Até as mulheres reclamam muito que o homem, quando chega em casa, entra na caixinha do nada, né? É desconectando disso, né? Então, aqui, o Tchuk vai nos ensinar algo, né? E ele vai dizer, entretanto, esse é o período em que precisamos nos aquietar das coisas do mundo. Frequentemente, citado no Salmo 46, 10, diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Temos que ter um tempo antes de dormir para aquietarmos nosso coração. A vigília da tarde é esse tempo de meditação. Você precisa tirar um tempo desse horário até o horário de você dormir e se aquietar um pouco com o Senhor, para você, então, conseguir entrar numa noite protegida, uma noite de descanso. Não é isso? E ele vai dizer, tenta separar pelo menos 30 minutos para você meditar na palavra antes de dormir. Durante esse tempo, coloque todas as suas ansiedades diante do Senhor em oração. Então, essa é uma vigília necessária diariamente, onde eu e você precisamos tirar um tempo e nos aquietar diante do Senhor e colocar diante dele toda a preocupação daquele dia. E assim nós descansarmos no Senhor.
Amém? Amém. Ana Paula está perguntando, onde eu estou lendo? Ana Paula, sobre a guerra sobre o tempo, página 83. Ele está com esses livros, mas Então, irmãos, nós não somos como animais que chega de noite, só encostamos e dormimos como se nós não tivéssemos Deus, né? Então, nós precisamos nos ater a isso. Antes, graças a Deus, eu não durmo sem esse momento. Não durmo. Essa vigília aí, de pelo menos meia hora acho que até pouco. Para mim é um pouquinho mais. Ela é necessária. Ela é necessária. Que seja para você também, tá? E eu vou dizer para vocês, ela também era difícil para mim, porque o dia era muito cansativo. Mas orando, pedindo ao Senhor, até que eu consegui. Em Cristo, viu? Mas para isso, vou falar uma coisa para vocês. Há 6 anos atrás, eu fiz um propósito com Deus de não assistir televisão. Então, eu vou contar uma coisa para vocês horrível. Eu era noveleira. Eu saía do escritório, eu queria assistir novela. Eu lembro que a minha filha ficava pegando meu pé, que ela queria assistir algumas outras coisas e tal. E aí um dia eu falei, gente, essas novelas não tem nada que presta. Para que isso? Estou perdendo meu tempo. Preciso ler a Bíblia. E eu fiz um propósito com Deus. Eu fiz um jejum de 1 ano sem assistir TV. E esse ano eu tirei para ler a Bíblia. Irmãos, nunca mais eu assisti TV. Não assisti jornal. Porque as notícias que você quer. Os jornais online, tá lá, tudo online. Você lê as notícias, tá bom. Eu não assisto mais jornal, tá? Não assisto mais, não assisto TV. 6 anos. Vou entrar no primeiro ciclo de 7 anos sem assistir TV. Me libertei de tudo isso. Deus me libertou. E vou falar para vocês. Hoje eu sou realmente uma nova criatura em Cristo. Tá? E Gênesis 24, 66 diz: sairás, Isaque, a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu e eis que vinha camelos. No seu lugar de meditação, Isaque viu o seu futuro. Nesse lugar que nós vamos meditar na palavra de Deus, o Senhor pode trazer revelações para a nossa vida, aquilo que a gente está em dúvida. Precisamos de uma direção. Precisamos contar os nossos projetos para Ele nesse período. Essa é a primeira vigília. O que nós vamos fazer nessa primeira vigília? Meditar na palavra do Senhor, lançar sobre Ele nossas ansiedades do dia, tirar da nossa mente, descansar a nossa mente da atividade do dia, né? E ele diz que Gênesis 24, 63 nos fala que Isaque estava na meditação desse horário da primeira vigília. Quando ele olhou para a frente, ele viu que vinha camelos com a sua futura esposa, né? E ele está dizendo que isso é um sinal de que nessa vigília o Senhor nos trará revelação quanto ao nosso futuro, né? Quando nós meditamos, concentramos no plano da aliança de Deus, Josué 1 nos diz para meditar de noite, lembra? Josué eu penso que ele estava muito com medo. Vamos dizer assim, o seu líder, o seu pai, o seu mentor, né? Essa vigília, Renata, é das 18 até as 21 horas, tá? É a primeira vigília. Então, esse é um tempo de descansar, sentar e dizer, Senhor, eu preciso ser ministrada pelo Senhor. Eu entrego para ti todas as minhas preocupações desse dia, todas as minhas ansiedades, aquilo que não foi concluído nesse dia, Pai, em nome de Jesus, traz a direção. Hoje eu não consegui resolver esse problema. O Senhor pode trazer, me ensinar, porque o teu Espírito me ensinará todas as coisas. Ensina-me como fazer isso amanhã. É um momento para isso. Tá? E aí, o Senhor disse para Josué,
medita na palavra deste livro de noite, para que alcance a promessa, não é isso? Que eu fiz aos teus antepassados. Não era uma promessa? Era ou não era? Era. Mas para se cumprir, meditar na palavra. Muitas promessas ainda não foram cumpridas, porque não temos meditado na palavra do Senhor dia e noite. Amém? Ele fala, essa vigília da tarde, diz Chuck, gosto de chamar a vigília da tarde de meu tempo de foco, o que me permite começar o dia com a mentalidade de sucesso. Ele fala que ele teve muita ansiedade na vida dele, porém o Senhor usou a vigília da tarde para me limpar dos medos que me impediam de avançar ao seu plano perfeito. Aleluias! É uma vigília de tirar a ansiedade, lançar sobre Jesus toda a sua ansiedade, todo o seu medo, descansar nele. É nessa vigília que Jesus se separava para encontrar seu lugar de descanso. É mesmo, né? Jesus afastava da multidão ao entardecer do dia e ficava só. Se Jesus tinha necessidade para isso, quanto mais nós, né? Tente fazer isso antes de ir para a cama todos os dias. Amém? Vamos tentar fazer? Amém? A segunda vigília, a vigília da meia-noite, das 21h à meia-noite. Salmo 119, 62 diz, levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Este é um tempo de ações de graça e também um tempo da visitação do Senhor, porque foi nessa vigília, lembra? Que Paulo recebeu a visitação do anjo, onde ele estava louvando ao Senhor, e ali ele foi livre. Amém? Esse é um tempo de ações de graça. A vigília da meia-noite começa às 21h e vai até metade da noite, especificamente meia-noite. A palavra meia-noite é muito usada simbolicamente como período de trevas intensas ou penumbras. Muitas vezes tentamos dormir durante esse período, mas perdemos o sono por causa da nossa ansiedade. Nunca se esqueça do poder da oração dessa vigília. Essa vigília também, o tempo em que Deus lida com nossos inimigos, que estão tentando impedir de entrarmos no plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Foi à meia-noite que o Senhor feriu os primogênitos da terra do Egito. Obviamente, meia-noite também se refere à metade da noite, e é interessante notar que no período antes do exílio de Israel, a meia-noite não estava precisamente determinada. A noite era dividida em 3 vigílias, sendo que a segunda vigília incluía a meia-noite. Entretanto, no tempo do Novo Testamento, o povo passou a usar a divisão de 4 vigílias, o que determinou o ponto exato da meia-noite. Basicamente, meia-noite é um ponto de definição. Meia-noite é o tempo de vigiar, de dar graças ao Senhor. Lembrando que meia-noite é um período de visitação do Senhor. Amém? A vigília do romper do dia, do cantar do galo, a vigília onde Pedro negou o Senhor, essa é a vigília da negação, essa é a vigília que eu e você precisamos levantar quando nós estamos com pouca fé para conseguir algo do Senhor, para receber deles os milagres. Essa é a vigília onde o Senhor retira de nós o engano, onde ele vai nos confrontar, assim como ele confrontou Pedro. Amém? Ele vai dizer, se você estiver tendo problemas com dúvidas, incredulidade, ou até mesmo qual direção seguir, essa é a vigília. Faça uns 3 ciclos de 21 dias nessa vigília das 3 horas, dessa vigília aí, ó, vai orando, dessa vigília do romper do galo, para romper todo espírito de incredulidade na sua vida e você receber direção do Senhor. Também ele vai dizer, recomendo especialmente essa vigília se há um espírito de quebra de pactos na região onde você está, por exemplo, frequência de divórcios, divisões de igreja, comércio ilícito e situações semelhantes. Levantamos nesse horário e decretamos contra esses pactos, onde há alianças destruídas,
onde há prostituição, onde há comércio ilícito de drogas, bairros que têm muita droga, sua família tem muito problema com o divórcio. Isso quer dizer que houve pactos nos antepassados. Quer quebrar esses pactos? Levanta nesse horário e ora, decretando. Irmãos, eu vou contar para vocês. Eu estava com alguns problemas e o Senhor mostrou que eu estava com algumas dificuldades na questão da empresa. E o Senhor me trouxe numa madrugada, nesse horário, de meia-noite às 3 horas. Eu levantei e o Senhor disse, pega as renúncias das iniquidades financeiras e começa a fazer. E eu entrei nessas renúncias e fiz. Fui lá nas maldições hereditárias, orei. Peguei o trono de Mercúrio, renunciei. Irmãos, mudou a atmosfera da empresa. Eu quebrei pactos nessa madrugada. E olha que foi uma direção do Espírito. Eu nem tinha lido sobre as vigílias do Chuck Pierce ainda. Então, é muito interessante. Eu acordei e vim orar. E na minha mente veio, ora pelas finanças. É o que eu estava passando, umas certas dificuldades, e o Senhor me trouxe para orar. Está com esses problemas também, questão financeira, relação à maldição, não rompe, está com problema, levanta na madrugada, vai fazer renúncia na madrugada, vai quebrar os pactos dos seus antepassados. Amém? Acho que foi o Léo que me contou uma experiência que ele teve numa madrugada, onde o Senhor destruiu um altar. Tremendo a experiência dele. Um dia ele conta para nós. E ele vai falar, por que 21 dias? Porque esse é o tempo que Daniel levou orando até que o Senhor trouxesse a resposta para ele. Lembra disso? E o Senhor disse, Daniel, desde o primeiro dia que você inclinou seu coração a orar, eu enviei. Mas o anjo foi impedido. E Daniel continuou orando, até que o Senhor enviou um outro anjo para que ele pudesse trazer a resposta para Daniel. E esses foram dias que Daniel levou em oração para quebrar a atuação do inimigo e para o principado liberar a revelação que Deus estava lhe dando. Daniel 10, 13, 14 vai falar sobre isso. Não tenha um foco de oração específico para esta vigília, mas a informação, diz Chuck, a seguir vai ajudá-lo a entender melhor o poder da vigília do cantar do galo. No Oriente, o hábito do cantar do galo, cacarejar durante a noite, em intervalos regulares, deu origem à expressão cantar do galo, para indicar um período específico de tempo, conforme em Marcos 13:35. Os romanos chamavam esta vigília de última vigília da noite, a qual também corresponde ao romper do dia, que ocorre por volta de 3 horas da manhã, período conhecido como Galassinium. Os hebreus, especificamente, usam essa palavra como cantar do galo. Na história hebraica, não encontramos nenhuma menção de passar das horas da noite, exceto através da expressão o cantar do galo. Era uma hora indefinida durante a noite, entre meia-noite e a manhã, reverenciada por todos os evangelistas como o momento da negação de Pedro. Em todos os evangelhos, eles vão dizer que essa hora do cantar do galo foi a hora da negação de Pedro. E todas as outras referências, no entanto, descrevem que um galo literalmente cantou. O cantar do galo fez Pedro lembrar de como é fácil negar o Salvador. O galo também está ligado à questão do Deus Mercúrio, né? Que é o falso presságio, a falsa notícia. Tá? E a quarta vigília, que é a última, para nós encerrar, é das 3 às 6 da manhã. Esta vigília relaciona com o surgir da luz da manhã, é o alvorecer do dia, e a Bíblia contém várias referências a essa vigília. Nós lemos várias hoje aqui, né? Em Jó 7, 4, Salmo 119, 147, fala alvo ao alvorecer da manhã. Jó 17, 12 vai falar mudança de escuridão para luz. Juízes 19, 26, a aproximação da manhã. Jó 3, 9 e 41, 18, as pálpebras da manhã. Josué 6, 15, a ascensão ao subir da alva. Mateus 28, 1 e Lucas 24, 1 diz o despertar do dia. Muitas das vigílias de Israel, registradas na Bíblia, foram feitas com a finalidade
de proteger o povo de Deus, e possivelmente nenhuma delas foi mais importante para essa razão do que a quarta vigília. Um ótimo estudo sobre essa vigília está em 2 Reis 11. Quem quiser estudar, pode estudar. 2 Reis 11. Vai falar sobre a importância dessa vigília. Como a quarta vigília é o último período da noite, precisamos sempre estar prontos para levantar e vigiar. A palavra manhã geralmente refere-se ao dia e significa hora do amanhecer, ao longo ou logo depois. Gênesis vai nos falar sobre isso em 19:2, 2 Crônicas 36:15, Oséias 6:4, Lucas 24:22. Devemos pedir ao Senhor para nos visitar logo cedo. Assim nós estaremos preparados para os dias à nossa frente. Amém? Qual que é a sua necessidade dentro dessas 4 vigílias? Eu confesso que às vezes eu olho e falo, eu estou precisando de ficar a noite inteira. Mas vá por partes. Uma época você, né, começa com... Vamos colocar em prática a primeira vigília, que essa é necessária todo o tempo. Amém? Todo o tempo. Tá? E aí nós sabemos que há outro tipo de orações que nós vamos estudar no próximo capítulo. Tá bom? Na próxima semana. Por hoje é só. Mas lembre-se, estuda 1 Reis... 2 Reis 11 vai falar sobre a importância dessa vigília. Irmãos, como nós temos o que conquistar nessas vigílias, tá? Como temos o que conquistar nessas vigílias? Precisamos, sim, ser mais vigilantes. As meninas aí têm feito vigílias maravilhosas, né, Ângela? Amém, glória a Deus. A Ângela tem feito, a Ana tem feito, o Léo tem feito, todo mundo tem me contado aí testemunhos maravilhosos dessas vigílias, de visitações preciosas, né, Ângela? Amém. Nossa, glória a Deus. Glória a Deus. Eu fico feliz. No céu. É isso. Isso é trazer o céu à terra. Existem momentos específicos. É o que o Senhor diz lá em Provérbios que nós lemos. Eu amo os que me buscam de madrugada, e os que de madrugada me buscam, me encontram. Amém. O dia é disperso, porque temos 1001 coisas para fazer. Mas à noite, o Senhor quer nos encontrar. Amém? Amém. Amém. Que o Senhor possa, mesmo nesse dia de hoje, que ainda é Pentecostes, são 2 dias, que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha trazer sobre nós essa força, venha nos ajudar nessa fraqueza que nós temos, né? De estar sendo vigilantes em relação a isso. Paulo diz, vigiai, né? E Pedro vai dizer, vigiai e orai, né? Para que não caís em tentação. Ele disse assim, ele diz também para nós vigiarmos, porque o nosso inimigo está ao nosso derredor, bramando como leão. Precisamos vigiar sim. Precisamos tirar uma vigília, pelo menos. A gente acha muito tirar 1 hora da noite, né? Para estar com o Senhor. Não é muito, irmãos. Não é muito. Peça e vos será dado. Não é isso que a palavra diz? Vamos pedir para o Senhor. Amém? Eu fico maravilhada quando eu leio o texto de Silas e Paulo. Irmãos, quando você vai ler a história, o contexto histórico de como Paulo estava, os pés amarrados ali naquele lugar, a posição deles, irmãos, era essa, os pés estirados e presos pelos pés, com aqueles troncos. Irmãos, meia-noite naquela cela, eles louvavam o Senhor, irmãos. Isso é maravilhoso. E é maravilhoso. Se fosse nós, eu estava lá só reclamando, murmurando ao Senhor. Não, eles louvavam ao Senhor. Que a gente possa aprender com essas vigílias, com essas histórias, esses textos que nós oramos. E aqueles que estão... Se você precisa de fé, levanta. Na meia-noite ou até às 3, escolhe um horário. Ore contra essa atmosfera de incredulidade. Ore, busca o Senhor nesse tempo. Se você precisa vencer algo, né? Se você precisa estar pronto para o dia, se você sabe que você vai ter um dia muito difícil, uma coisa que você precisa estar mais atento,
Você precisa levantar nessa vigília da manhã, amém? E buscar o Senhor. Vamos pedir ao Senhor, vamos ter essa visitação. Quando o Senhor nos visita nesse período, irmãos, é tremendo, é tremendo. Amém. Eu coloquei lá para vocês verem as vigílias e os ventos, viu como funciona? A direção das vigílias, que o irmão que foi montado pelo estudo do Chuck Pierce, de vários apóstolos, a direção sobre a questão dos ventos, tá? E é muito interessante aquela vigília, tá? E eu acho que já postei para vocês também todas as renúncias das 18 horas. Essa renúncia não é que precisa fazer só às 18 horas. Aproveita o período dessa vigília e faça as renúncias. Amém. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor venha fazer com que essa palavra ela gere vida em nós, que ela não seja apenas um conhecimento, mas que ela seja uma verdade que nós venhamos viver. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor, nesse dia, esse dia tão especial, que é o dia de Pentecostes, nesse portal onde nós estudamos sobre essas vigílias, Senhor, que a tua palavra venha criar raiz em nós, Pai, que essa palavra venha nos despertar. Mas, Senhor, pedimos que o teu Espírito venha sobre nós, venha nos ajudar. Espírito de Deus, naquilo que nós temos necessidade, acorda no Senhor nesse horário, não nos deixe dormir nesse horário. Senhor, nós te pedimos, desperta-nos, tira de nós toda preguiça, todo cansaço, toda dispersão. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos ensina a sermos atentos, astutos, Pai, assim como o Senhor ensina na tua palavra, ensina-nos a ser prudentes, dai-nos, Senhor, essa prudência, essa astúcia de vigiar, para que possamos ter vitória, que nós possamos buscar a tua luz em meio às trevas e que a nosso dia possa raiar a luz perfeita. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por esse ensino nesse tempo, onde tempos difíceis estão sendo profetizados, e sabemos que a tua palavra nos diz mesmo que serão dias difíceis, mas esses vigílias nos ajudará a ser fortalecidos em ti, e assim, Senhor, nós despontaremos a cada dia fortalecido no Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo que nós colocamos diante do Senhor nesse dia, Pai, em nome de Jesus, e que nós possamos, nessa noite de Pentecoste, oferecer uma vigília como primícia das demais vigílias que nós vamos estar buscando o Senhor nessas vigílias. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a estar nessas vigílias. Desperta no Senhor, para que nós possamos ouvir os sons do céu. Senhor, que nós possamos ouvir o toque do teu chofar e sermos despertados nessas vigílias. Em nome de Jesus, Pai, nós necessitamos, oramos a Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nos ajuda nessa fraqueza. Somos fracos, estamos debilitados porque não temos buscado o Senhor nessas vigílias. Não temos encontrado com o Senhor nenhuma noite sequer. E aqueles que aqui já têm se prontificado, Senhor, que o Senhor se revele cada dia mais, que o Senhor traga, assim, revela os teus mistérios para os teus filhos, mostra para eles aquilo que eles precisam ainda ser libertos, Senhor, e que os sons do céu visite eles nessas madrugadas e que eles sejam libertos de tudo aquilo que está desalinhando eles diante do Senhor. Eu declaro que aqueles que te buscam nas madrugadas sejam alinhados, como disse a tua palavra, aquilo que o Senhor operou ali na igreja, dessa intercessora, a qual ela conta tamanha experiência maravilhosa. Desperta também nós. Tu és o mesmo Deus, Tu és o mesmo Deus, Pai. Libera os sons do céu sobre nós em nossas vigílias. Fala conosco, Senhor, e que o Teu chofar espiritual toca, e os nossos espíritos sejam acordados por esse toque dos céus, para que nós possamos receber a Tua visitação, em nome de Jesus. E assim, Senhor, nós sabemos, Senhor, que nós precisamos nesse mês, é o mês da letra de Zaim, a letra 7, que representa semente, Pai, que nós possamos ser visitados e que a tua semente seja depositada em nós.
Esse é o mês de apagarmos as nossas memórias ruins. É o mês de sair do passado e deixar para trás essas memórias. Que a unção do mês, que essa unção do mês, que Zaim vem sobre nós, que é o 7º Espírito de Deus, é o Espírito de poder, é o Espírito do Shabá, venha sobre nós nesse mês. Esse mês nós temos um mês inteiro que o teu Espírito vai trabalhar em nós. O Espírito que habita no Shabá estará todo mês ministrando nós em nossas memórias. Apaga, Senhor, todas as memórias ruins. Tira-nos de toda a prisão do passado, para que nós possamos romper este ciclo e viver, Senhor, de agenda em agenda, nos conectando a Ti. Te louvamos nesse dia de Pentecostes. Eu te louvo pela vida de cada um aqui, Senhor, que tem tirado um tempo para buscar e ler a Tua palavra. Esta é a obra do Ministério da Palavra, onde se une com o Teu Espírito e o Teu fogo que venha sobre nós neste mês. Queima, Senhor, toda a impureza que há em nós, que o Teu fogo nos purifica a Tua igreja neste mês, Senhor, mas que o Espírito do Senhor, os ains venha sobre nós e que nós possamos ser reprogramados, que toda memória, todo caminho de iniquidade na nossa mente, que tem nos levado por caminhos, por pensamentos, sentimentos relacionados com as memórias ruins, que neste mês sejam apagados por essa unção, em nome de Jesus. Te louvamos, Pai. Estamos no mês de Zebulon, somos a habitação do Senhor. Venha habitar em nós, somos a Tua habitação, esteja em nós. Te louvamos, te agradecemos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor abençoe a todos. Olha quem está aqui. Eu vi você aqui, pastora Antônia. Olha, minha amada pastora. A pastora Antônia é uma bênção. Bom a senhora estar aqui, pastora. Vem mais vezes, tá bom? Semana que vem nós vamos estudar, vamos continuar a guerra pelo tempo. Agora eu quero entrar semana que vem para falar sobre os ciclos de 7, a importância que tem, porque esse mês a letra é Zaim. Zaim, há uma unção nesse mês de apagar as memórias ruins, sair dos ciclos antigos, sermos transformados, renovados nesse mês. Então, semana que vem eu quero entrar nesse tema, tá? De Zaim, da letra do mês, porque é importante para nós. Esse é o mês de curar a alma, porque é o mês da palavra, e a palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. Amém? Irmão, se alguém tem dificuldade de ler a Bíblia, ore ao Senhor, tá? Ore ao Senhor, busque ao Senhor, peça ao Senhor, não é pela força do seu braço. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, tá? E que Ele faça resplandecer a Tua face sobre nós nessa semana. Amém? Boa vigília para todo mundo. Eu quero ouvir Amém. os testemunhos das vigílias. Irmãos, ore por mim, tá? Em suas vigílias, tá? Nós temos Com um Ministério de certeza. Libertação. Eu sei que já tem... Eu sei que vocês oram, tá? Às vezes a gente não pede oração, não é porque a gente não quer, não. A gente precisa muito de oração. Eu preciso muito. Eu tenho orado... Eu oro por vocês e vocês oram por mim. É assim que é o corpo de Cristo, amém? Né, pastora Antônia? Vamos orar também para todos aqui. Eu sei que a Ângela, que a Ana tem ministrado pessoas. Eu tenho orado para que o Ministério de Libertação realmente flua sobre vocês. Eu gostaria que todos aqui se transformassem em libertadores. Eu sou suspeita, né, pastora Antônia? Gosto que alguém precisar de algum material para libertação. Tenho o prazer de mandar, qualquer área. A Ângela, hoje eu mandei para vocês sobre os portais que a pastora falou, e eu lembrei que a Ana me perguntou. Vamos chegar a falar sobre isso, sobre os portais da alma, mas para isso precisamos aprender primeiro a buscar o Senhor nessas vigílias. Precisamos desse princípio, dessa techuvá. Muitos já querem estar no nível de guerra, subir as dimensões, mas não estão preparados aqui embaixo, não estão com estrutura, não leem Bíblia, não tem uma vigília com o Senhor. Aí chega nas guerras,
paulada e fala, eu não gosto de ministério de libertação, de guerra espiritual, porque a gente é retaliado. É retaliado porque não tem a base, não tem o princípio da palavra, não tem a estrutura, não está alinhado com os mandamentos, não se limpou, né, dessas frequências, tá? Não tem buscado o Senhor nas madrugadas para discernir o que há dentro do coração. Por isso que temos sido enganados e bombardeados. Amém? Porque a Bíblia não vai contar. A Bíblia só conta que depois da guerra há os despojos. Mas a igreja tem falado que depois da guerra há o quê? As retaliações. Por que será, pastor Antônio? As guerras trouxe despojo para Josué, trouxe despojo para Davi, trouxe despojo para Abraão. E por que é que nas nossas guerras nós não trazemos despojo? Temos que trazer despojo das guerras. Sabe por que nas guerras nós somos bombardeados? Porque há brechas em nós. Há brechas ainda. Nós precisamos reparar essas brechas. A reparação dessas brechas se dá conhecendo a palavra. Não há como eu reparar brechas só fazendo renúncia se eu não conheço a palavra. Pentecostes começou com a palavra. O primeiro Pentecostes se deu em 1300 anos antes de Cristo com a palavra, quando o Senhor se manifestou no Monte Sinai, e ali aquele monte, diz que o Senhor desceu no monte. Deus desceu no monte e entregou a palavra. Amém? Então, aprenda, Pentecostes é palavra também. Tudo foi formado pela palavra. Se o mundo existe, foi pela palavra. Pela palavra, isso mesmo, pastora. E a Bíblia vai dizer ainda que os discípulos andaram 3 anos e meio com Jesus e ele era a palavra, porque a palavra se fez carne e habitou entre nós. E eles dormiam com a palavra, comiam com a palavra, levantavam com a palavra. E logo assim, quando ele estava para subir ao céu, ele disse, vós já estáis limpos pela palavra. E soprou sobre eles o quê? O Espírito, porque eles já estavam limpos. E a partir daquele momento que eles receberam aquele Espírito, a palavra de Deus diz que e abriu-lhes o entendimento, e eles compreenderam todas as coisas. Aleluia. E ali faltavam 10 dias para Pentecostes. Aí, então, eles receberam poder. Mas o poder veio como línguas de fogo, o Espírito. Interessante que o Espírito desceu sobre línguas de fogo sobre a cabeça. Sabe qual que é o portal da alma que capta mais energia, que é uma antena? É um chakra coronário. E por que é que o fogo veio sobre esse chakra? Para purificação. Amém? Eita, glória! Lembra-se que antes da palavra, o fogo desceu no monte. Para quê? Para purificar o monte, porque Deus desceria no monte. Antes da descida do fogo, os discípulos andaram com a palavra. Depois o fogo desceu, purificou e foram cheios do Espírito. Sem palavra, não há como ser cheios do Espírito. Sem purificação, não há como ser cheio do Espírito. Não há vida. Amém? A palavra é a vida. É a vida. Amém? E lá diz, né? A palavra é a vida e a vida habitou entre nós. Justamente. É isso mesmo, pastora. Que essa semana você consiga, faça um propósito de ler a Bíblia, a palavra. Pentecostes, há um portal. Então, ore hoje, busque hoje, chore se você tem dificuldade de ler a Bíblia. Clame diante do Senhor, se humilhe, fala, Senhor, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ler a tua palavra. Eu preciso ter intimidade. Sem intimidade com Deus, com Jesus, não há quem tenha autoridade no mundo espiritual. Porque se você não conhece Jesus, não relaciona com Jesus, não lê a palavra, o mundo espiritual sabe que você é um desconhecido. Você não é conhecido no mundo espiritual. Eles vão dizer a você como eles dizem para os filhos de Cefas. Paulo, eu sei quem é, Jesus também. E você, quem é? Nunca te vi falando com Jesus, não vejo você lendo a palavra dele, não vejo você com intimidade com ele, agora você quer usar o nome dele? É isso. Por isso que é importante as vigílias. Amém? Que Deus abençoe. Até
semana que vem. Ó, temos a mudança de trono. Que dia que vai dar aí? Dia 20? 21? 21 é sexta? É sexta, né? Temos a mudança aí do portal, do trono. É sexta, né? É sexta, tá bom? É sexta, tá? Qualquer coisa, nós vamos entrar aí um horário. Me dá uma sugestão, o que é melhor para vocês. Temos Shabá, pastor Antônia tem culto, eu sei, né? Mas a gente pode entrar na quinta. Vamos ver aí. Eu falo com vocês, tá bom? Deus abençoe. Um beijo para vocês. Sim, Renata. Mas o dia certo é de quinta para sexta. O trono é dia 21, mas nós sabemos que muda às 18 horas. Amém? Deus abençoe. A gente combina, tá? Mas vamos fazer essa renúncia. Eu falei que agora nós vamos fazer todo mês. Então, vamos vencer. Amém? Amém. Deus abençoe. Beijo para todo mundo.